preparou o ambiente para essa noite. E agradecendo por nossa vida, por nossas famílias, por nossos amigos. Possamos ter um bom entendimento da lição da noite. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Edgar, ó, o Edgar gosta que faz pergunta, viu? Se alguém quiser fazer, né, Edgar? Muito. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito ao convite. Muito me honra. Gosto muito de estar aqui. A energia da casa que vocês mantêm faz muito bem a quem vem. Não sei se vocês percebem, mas a gente que não é daqui percebe. Então, parabéns por essa energia tão boa, tão acolhedora, tão curativa para as coisas do coração, né? Então, é o que vocês passam para a gente. Muito bem. Eu gosto muito de não falar sozinho aqui. Eu acho muito chato eu ficar falando sozinho. Então, por favor, me interrompa quando quiserem, tá? Coloque o que quiserem, pergunta, objeções, discordância, complementações, o que quiserem. Vai ser muito útil para mim e para todo mundo, tenho certeza disso. Combinado? Muito bem. Eu acho que a minha função hoje aqui é pedir para vocês, para mim também, para nós, pararmos de brigar com a vida. Porque a nossa vida foi feita com tanto carinho para ser a vida ideal para a gente aprender a ser feliz. Não pode ser diferente. Considerando que a gente tem um Pai de amor infinito, tanto que a gente nem compreende o que é isso. E que nós somos os filhos queridos, nós todos, os filhos queridos deste Pai, que criou tudo para que a gente tenha o ambiente ideal, o contexto ideal e as leis ideais que regem as coisas para que a gente aprenda a ser feliz. Se isso tudo é verdadeiro, e eu parto dessa premissa, o contexto, as situações que a gente vive, as pessoas com quem a gente vive e nós mesmos, isso é muito importante, temos as condições, isso tudo formam as condições ideais para a gente aprender a ser feliz. Os pais se cansam de procurar a melhor escola, os melhores amigos, os melhores materiais para que cada filho estude na melhor escola possível, não é assim? Pois nós já estamos nessa melhor escola possível, com os melhores professores existentes. E nós carregamos em nós a capacidade excelente de aprender. Só falta a gente entender que é assim. E encarar a nossa vida desta forma. Porque encarar desta forma facilita tudo. Porque a gente para de brigar com a vida. E a gente passa, às vezes, fazendo o que o dito popular, boa noite, diz que nós não devemos fazer, que é dar murro em ponta de faca. Porque, gente, todas as vezes que a gente briga com a vida, a gente perde. Não sei se a gente já percebeu isso. Que a gente perde. Nós devemos aproveitar a vida. Dizem por aí, né? Vamos aproveitar a vida. Mas geralmente quando falam isso é com um viés onde a gente desaproveita a vida. Pelo contrário. Mas aproveitar a vida é pegar as oportunidades de ser feliz para sermos felizes. Mas não para sermos felizes agora, porque é muito pouco. Mas sermos felizes a partir de agora. O que é muito. Aí sim. Ser feliz só hoje não é pouco, gente. Vocês preferiam ser felizes hoje e infelizes 10 anos? Parece uma péssima troca, né? Eu prefiro ser infeliz hoje e ser 10 anos feliz, não é bom? É uma boa troca. Mas a vida não pede para que a gente seja infeliz em hora alguma.
ela pede para a gente se esforçar hoje para aprender, para que aprendido nós sejamos felizes a partir de então. Não tem sofrimento nessa história. O sofrimento é uma percepção, o sofrimento é uma forma de olhar, e se você muda a forma de olhar, muda o óculos, a gente quando vai perdendo a visão e coloca o óculos, nossa, tinha esquecido que era colorido assim. Né? Um dia a gente vai pôr o óculos certo, o óculos do ser, e fala, nossa, sempre foi assim? Aí vão falar sempre, nossa, devia ter colocado o óculos antes. Que tal a gente colocar o óculos de vermos as coisas da forma que nos beneficia imediatamente? O que nos impede, gente? E não vamos falar que é difícil, porque essa é uma desculpa que quem não tem grandes vontades usa. Podemos falar que é trabalhoso, porque é mesmo, bastante trabalhoso. Mas vocês já devem ter percebido também, e aí eu gostaria que vocês confirmassem ou discordassem, a gente já deve ter percebido que tudo que é bom mesmo dá trabalho. Essa historinha que a gente vê por aí, faça um doce rápido. Bom não é. Mas aquele doce que demora o dia inteiro para fazer, esses são bons, né? Como que minha mãe fala, tem que apurar o doce. Vamos comer amanhã. Viu? A sua mãe fala isso também? Viu? Ela está certa, come amanhã. Você pode lamber a colher hoje, mas você vai ver que amanhã é melhor. Né? Então, por que é trabalhoso? Porque é muito bom. E a gente precisa parar de ser preguiçoso e pôr mãos à obra. Pôr mãos à obra. Você tem aquela pia cheia de louça para lavar, vamos lavar logo? Vai ter que lavar de todo jeito, porque ela vai ficar lá esperando. Não vai? Então, vamos resolver isso já? Porque as coisas que nós temos que aprender vão ficar esperando a gente aprender. Porque não adianta o vizinho aprender, o marido, a esposa, o filho aprender, porque eles têm as lições deles. Nós temos as nossas. Este é o tesouro que está escrito aqui nessa passagem em Mateus. O que nós estamos falando é isso. A gente olha para a vida, para o campo, e descobre que ela contém um tesouro. Na verdade, ela é o tesouro. Mas ela tem um tesouro. E aí nós ficamos muito felizes. Descobri que a vida tem tudo o que eu preciso. As pessoas certas, e eu sou a pessoa certa na hora certa. A melhor versão de mim mesmo é hoje. A de ontem era piorzinha, mas hoje melhorou um pouco. Eu estou então diante de um tesouro, que é essa oportunidade fantástica. E aí, ele esconde o tesouro, vai e vende tudo que tem para comprar o terreno, para comprar essa vida. O que ele vendeu, gente? Tudo que não era importante. Nós estamos dispostos a vender o que não é importante, que ainda está dentro de nós, que ainda está na nossa vida e que a gente se agarra como se fosse a coisa mais importante do mundo e não é. E não é. E o que não é importante? Tudo que vai passar. Tudo. Olha, existe uma regra perfeita para você saber o que é importante e o que não é. O que você pode perder não é importante. É só a gente pensar. O que eu posso perder? Porque o que você pode perder é porque não é seu. Você nunca vai perder o que é seu. E você sempre vai perder o que não é seu. Sempre. Porque essa vida é uma vida
temporária. É uma história que dura o tempo de um filme. Porque você vai no cinema, ouve o filme e vai embora. Ninguém chora. Quer dizer, às vezes a gente chora porque o filme terminou, né? Mas a gente chora às vezes. Não é para chorar todo o filme, né? Chora porque o filme era muito bom, mas aí você fala, vai ter outro. Depois, amanhã eu volto para assistir de novo. Mas tudo aquilo é ilusão, gente. Aqui também. Ilusão não que não exista, mas que não é permanente. E a gente parece que adora ilusões. Se agarra numa coisa e quer que essa coisa não passe. E olha que a gente tem ao nosso redor tudo nos dizendo ao contrário. Vocês que devem cuidar de flores muito mais do que eu, que não cuido, inclusive, né? Sabem que a flor nasce, murcha e morre. E vocês acham natural, não acham normal isso? Alguém estranha? Ah, nossa, a flor morreu, que espanto! Alguém fala isso? Ninguém, né? Aí cuida, transplanta, muda de vaso, coloca no jardim, cuida. Mas ela morre, murcha, para nascer outra e ninguém se espanta. Por que a gente não pega esta lei, porque isso é uma lei, e transplanta isso, ao invés de transplantar a muda, para a nossa vida? E descobre aonde estão as coisas que não passarão. Porque esse tesouro aqui, dito na parábola em Mateus, por que ele vendeu tudo para comprar o tesouro? Porque esse tesouro valia tudo. Tudo. E por que era mais importante? Porque ficaria com ele ficará conosco para sempre. É o que eu disse quando ser feliz a partir de hoje. E não somente hoje, que é muito pouco. Que medo será que a gente tem de vender tudo que a gente acha que é importante e não é? E a vida vem provando para a gente que não é importante, porque passa. E aí a gente acaba vivendo uma vida e esquecendo da vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira? Não vou contradizer Kardec quando ele diz que a vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Não vou contradizê-lo. Mas eu quero falar diferente, porque eu acho que a vida verdadeira, não importa se a gente está nesse plano ou em outro plano, é dentro de nós. Dentro de nós. Não é lá dentro de nós onde os sentimentos acontecem, gente? Não é? Aonde as memórias estão? Aonde os acontecimentos ficam eternos? Porque nunca o passado vai ser alterado. Já perceberam que o passado ninguém mexe? Aconteceu tal coisa, boa ou não. Alguém muda isso? Nunca. Nem Deus muda isso. Olha o poder desse passado. Ele vira uma biblioteca. Que você não deve viver na biblioteca, mas deve consultá-la sempre. Então ela é muito útil para saber pegar o que eu errei para não errar de novo, pegar o que eu acertei para continuar acertando, né? E para falar assim, eu vivi tudo isso. E tudo isso está dentro de mim. E aí eu entendo e penso que é lá dentro de mim, dentro de cada um de vocês, que acontece a vida verdadeira. E a gente se ilude, quer muitas vezes continuar iludido, achando que é do lado de fora. Não tem nada aqui de importante do lado de fora. Até as pessoas vivem dentro da gente. Não vivem, gente? Não vivem? Ou se vivem. Por isso que ninguém se separa de verdade. Por isso que as músicas falam que que tempo e distância são ilusões. Porque pelo pensamento e pelo sentimento, acima de tudo, eu estou com a pessoa. O meu amor alcança, não importa onde a pessoa esteja, mesmo que eu nem saiba onde ela está. Não é?
Quando eu saía, eu era jovem, de casa, minha mãe falava uma coisa terrível pra gente. Lembre-se que você tem uma mãe. Bem, não podia fazer mais nada, né, depois disso. Eu nem sei se eu queria sair mais, de medo. Né? Por quê? Porque o pensamento dela estava comigo. Preocupada, será que está tudo bem, blá, blá, blá. Isso significa que esse pensamento vai mesmo, e que esse sentimento está lá. Por que a gente não dá mais valor a isso, gente? Por que às vezes a gente quer a pessoa aqui, mesmo que o pensamento dela não esteja aqui? Mesmo que ela não queira estar aqui. Lembra? Tudo que eu posso perder eu não tenho. E o que eu tenho? Insisto, o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim? As relações afetivas estão dentro de nós. Eu posso gostar de alguém e a pessoa pode não gostar de mim, problema dela. Problema dela. Porque não é grandioso poder gostar de alguém, gente. Você imaginar não, você saber que você é capaz de gostar de alguém. Você é capaz de sentir um sentimento de tal envergadura, de tal nobreza, enquanto que muitas vezes o outro não é ainda capaz. Quem é que está melhor? E é por isso que o Evangelho diga, ame. E não diga, seja amado. Parece que no Evangelho não tem nenhum conselho sobre ser amado. Vocês viram? Porque eu não achei. Procurei lá, como que eu faço para ser amado? Procurei, não tem. Não é curioso? O manual maior do relacionamento afetivo não fala como ser amado. Não é curioso, gente? Será que eles esqueceram? Será que Jesus esqueceu de falar sobre isso? Duvido. Sabe por que não existe nenhuma instrução sobre como ser amado? Porque isso é menos importante. Talvez nem seja. Mas eu não vou chegar nesse extremo. O mais importante. Para nós, não é para o outro. É amar. Porque o amor, sabe, sentir que você ama, que você quer o bem de alguém, te torna luminoso, grandioso, nobre. Faz com que a gente cumpra o nosso propósito. Que a gente realize-se. A flor se realiza quando desabrocha, nós quando amamos. Então, a gente precisa pensar como fazer para viver a vida verdadeira. Porque nós não estamos acostumados a isso. A gente se preocupa na sobrevivência, comer, beber, se vestir, não passar frio, fazer os filhos crescerem, blá, 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 blá. Tudo super importante. Mas começa a acreditar que a viver é isso apenas. E viver é por isso, é através disso. É fazendo os filhos crescerem, é sobrevivendo, é trabalhando, é comendo, é se alimentando, é crescendo, é envelhecendo. No meio disso a gente precisa usufruir do tesouro. Para quê? Para ser feliz. Evoluir, diz a doutrina espírita, é o nosso trabalho. Evoluir e ser feliz para mim é a mesma coisa. Aprender a ser feliz é evoluir. Então a gente precisa se voltar para dentro de nós. Para onde está o tesouro, né? Aproveitar o tesouro. Por isso que a recomendação é que a gente se conheça. Que a gente esteja dentro da nossa vida. Será que a gente está dentro da nossa vida? O que é estar na própria vida? É se considerar, né? É olhar para si.
se enxergar, olhar para os seus sentimentos e falar, tem isso mesmo, é isso mesmo. Eu sinto tudo isso mesmo. E isso é muito importante. E eu nem estou falando só de sentimentos bons, estou falando de sentimentos que a gente chama de ruins também. Somos nós. E nós não precisamos ter vergonha disso, não. Sinto orgulho, sinto egoísmo, sinto ciúmes, inveja. Sou eu. Qual o problema? O problema não é ter, o problema é o que você faz com isso. Aí nós temos um problema. E como nós somos alunos, aprendizes, eu posso ter isso, porque eu ainda não me formei, eu ainda não aprendi tudo. Eu estou no meio do aprendizado. E o aluno está autorizado a não saber, não está, gente? Não tem sentido no primeiro dia de aula você esperar que os alunos saibam tudo. Se o professor ou a professora tiver essa expectativa, ele tem um problema. Ele tem que ter certeza que ninguém sabe nada ou sabe muito pouco e que a escola vai contribuir com o crescimento da sabedoria daquelas pessoas, do autoconhecimento daquelas pessoas. Então a gente precisa olhar para a gente e falar assim, bem, eu tenho um monte de imperfeição e está tudo certo. Por isso que nós estamos na escola. Eu não sei um monte de coisa. Está certo? Senão você não estaria na escola. Isso não simplifica bastante as coisas, gente? Não simplifica? Inclusive de nós para nós mesmos, eu quero dizer. O nosso auto-olhar, né, de como você se enxerga, né, o como e o quanto você se considera. Porque, infelizmente, a maioria de nós não se dá nenhum valor. Não é verdade? A gente normalmente se considera um lixo. Alguém que não merece, né? A gente não fala assim? Ai, Deus não me curou porque eu não mereço. A gente não fala isso? Inclusive aqui dentro da casa espírita. E eu vou contar uma coisa terrível. Não, vou contar uma coisa ótima para vocês. Parece terrível, mas é ótima. A gente não merece mesmo. Não merecemos. A gente não aprendeu a fazer por merecer. Mas sabe o que é legal? Isso parece terrível, né? Sabe o que é super legal? Deus nos ama sem que a gente mereça. Não é super legal, gente? Não é emocionante saber que alguém te ama antes de você merecer, sequer merecer? Se é que um dia a gente vai merecer tanto assim? Eu acho que não vamos. Não é bom saber que você não precisa merecer para ser amado deste jeito? Não estou falando de um amorzinho, um amor humano. Estou falando de um amor que a gente nem consegue acreditar. De tão grande. Não é bom? E aí vocês podem perguntar, mas se Deus me ama sem eu merecer, sem eu fazer nada, se Deus me ama porque eu existo, e é por isso mesmo, porque eu existo, eu não preciso ser bom. Por Deus você não precisa, mas por você, você precisa. Para você ter paz, porque o amor dele não nos dá paz. A gente já devia perceber isso, porque a gente não tem paz, normalmente. Uma grande paz não temos, de forma geral. E nós somos amados desde sempre. Jesus nos ama desde sempre. E a gente não tem paz? Poxa, o que está errado? Nada. Não tem nada errado. É que a paz é construção particular. Nós somos amados infinitamente e ao mesmo tempo não temos paz dentro de nós. Por quê? Porque isso é a nossa parte. É construção de cada um. Mas nada nos falta para a gente construir. Nenhum tijolo. Todos estão aqui à nossa disposição, ao alcance da mão. Todos os materiais necessários. Todos os professores. E dentro de nós toda a capacidade de aprender o que é preciso ser feito. Falta uma única coisa. Porque nós temos o tempo infinito para fazer, para aprender. Mesmo que a gente seja bem lentinho
o tempo não faltará. Nós temos a capacidade total para aprender, porque nós somos muito bem feitos. Quem fez, fez direitinho. E nós temos o amor supremo do Pai, que prepara, ajeita, junta, separa, organiza e planeja tudo para que a gente tenha a melhor escola, os melhores materiais. Diante disso, falta uma única coisa: a nossa vontade. A nossa vontade de aprender. O nosso esforço para aprender. Porque os professores e professoras presentes sabem que se o aluno não se esforçar, não há o que fazer. Não é verdade? A pergunta que fica então é: estamos dispostos ao esforço de aprender, a ser feliz? Essa é a pergunta que fica. Por isso que a resposta da questão 909 do Livro dos Espíritos é terrível. Porque ela fala que a gente não se esforça. E que os esforços que a gente precisa fazer são bem poucos, inclusive. A gente parece que é um monte, né? Mas ele diz que é bem pouco. Dizem por aí que é difícil mudar, não é? A pessoa fala: nossa, é tão muito difícil mudar, mas eu discordo. Mudar é facílimo quando a gente quer. O difícil é querer, não é mudar. Quando você quer, quando a gente quer, vira uma festa, de tão fácil. Vira uma alegria. Aí eu quero e a vida permite que eu mude alguma coisa. Nossa, a gente faz uma festa, faz até um churrasco para comemorar a mudança, não é assim que a gente faz? Né? Então não dói, então não é difícil. Mas é preciso querer. E querer ou não é uma decisão. Olha só que interessante, onde a gente chega. Querer ou não, você decide. Você que analisa as vantagens, as desvantagens, o que você tem que fazer, o que você não tem, se vale a pena para você. E eu torço para que a gente conclua logo que vale a pena mudar. Que a gente conclua logo que a nossa vida pode e precisa ser melhor. E que essa vida, nós é que vamos fazê-la. E que está na nossa mão. Não depende de ninguém. Porque essa historinha que a gente fala por aí, que eu sou infeliz por causa de fulano, ou por causa de fulana, isso é história para boi dormir. Não é verdade. Desculpa. Não é verdade. Porque tudo é como você enxerga. Lembra que eu disse antes que nessa escola nós temos os melhores professores? Quem vocês acham que eles são? Onde estão os nossos professores, gente? Alguém se arrisca a dizer? Ao nosso lado. Oi? Ao nosso lado. Quem está do nosso lado? A gente precisa aprender paciência, não precisa? Você tem um professor muito chato morando com você. Alguém consegue aprender paciência com alguém legal? Não dá, gente, ele é muito legal. Não dá para aprender paciência com alguém legal. Agora pega alguém bem chato, que reclama o dia todo. Acho que vocês não conhecem ninguém assim, eu sei, né? Que reclama o dia todo. Você conhece? Tudo bem, não me diga o nome, por favor. Né? Alguém que critica tudo, que reclama de tudo, que tudo está ruim. Um professor, um dos melhores que tem, inclusive. Né? Estamos dispostos a aprender? Trabalhoso? Sim. Eficaz? Totalmente. A gente vai aprender mesmo.
Aprender mesmo. Até porque não vamos nos esquecer que a ideia não é a gente aguentar ninguém. Porque eu ouço no meio espírita assim, eu vou ficar com tal pessoa para pagar essa conta logo, porque eu não quero levar boleto para outra vida, entendeu? E aí encerra, eu fico livre. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque assim, a gente não tem que aguentar nada, viu? Não devemos. Eu não recomendo que se aguente ninguém, nem você mesma, ou você mesmo, nem ninguém. Porque quem aguenta, um dia vai dizer, não aguento mais. Não vai, gente? Não vai. Isso é prova de que nós não fomos feitos para aguentar. Aguentar adoece. Não somente o físico, mas a mente, o coração adoece, amarga. Quem aguenta fica normalmente amargo. E aí tudo fica de gosto amargo na vida. Nós fomos feitos para compreender. Compreender, eu insisto, não é concordar. Não é dizer que a pessoa está certa, mas é compreender o que está acontecendo dentro de mim, compreender o sentimento que eu tenho e fazer alguma coisa com isso. E compreender que o outro não consegue ser diferente ainda. Não sabe ser o outro não sabe ser outra pessoa, só sabe ser a pessoa que é. Nós também, nós sabemos ser outra pessoa. A gente tenta 1, 2 semanas, mas depois a gente esquece e vira a gente mesmo. Não é assim? Por quê? Porque não dá pra gente não ser quem a gente é. Você não pode virar pra goiabeira e falar assim, não quero mais que você seja goiabeira, eu quero que você seja mangueira. Acontece alguma coisa com o seu querer? Nada. A goiabeira continua lá te ignorando completamente. Por quê? Porque ela é chata, porque ela é ruim, porque ela não gosta de você? Não, porque ela não sabe ser nada além de goiabeira. Como nós não sabemos. Então, nós temos que compreender por que a pessoa está ali, se a pessoa deve continuar ali, se eu devo continuar sendo assim, pensar assim, sentir assim. E essa compreensão faz uma mágica, porque quem compreende quase não sofre. E às vezes, muitas vezes, não sofre mais. Porque tudo fica bem, porque a pessoa descobre que está tudo no lugar, que não tem nada fora de lugar, porque ela compreende por que as coisas são como são. Compreende, por exemplo, que a minha mágoa tem que estar ali mesmo. Sabe por quê? Para que eu aprenda a não tê-la mais. Por isso que a mágoa está ali. Por que vocês acham que a mágoa fica dentro da gente? À toa? Não, para que a gente compreenda o que fazer com ela. Para que a gente compreenda como a gente funciona, por que ela nasceu e o que eu vou aprender com ela. Por isso que ela dói. Para que eu não a esqueça, para que eu não a perca de vista, para que eu não me distraia com outra bobagem, porque é ela que conta. E que não adianta fugir dela, ela continua ali te esperando, tranquila. Você se mete a trabalhar, não adianta, ela fica ali te esperando, quando você me der atenção, eu estarei aqui. É o que a mágoa, por exemplo, diz pra gente. Por quê? Porque ela é muito importante. Estou dando só um exemplo. Ela é muito importante na nossa vida. Nós temos mágoas? Que bom! Isso significa que a vida está nos dando uma lição importantíssima para que a gente aprenda a ser feliz. Por quê? Porque para ser feliz, a gente precisa aprender sobre a mágoa. Na verdade, sobre o perdão. A gente precisa aprender o que é isso, porque ler é fácil. Mas eu preciso viver isso. E como que eu vivo isso? Não sei. Vou ter que viver a experiência da mágoa, da ofensa, da traição, da ingratidão, etc. Para que eu descubra dentro de mim quais são os meus caminhos internos que me levam até o perdão. Porque o perdão está lá.
O amor divino está lá dentro de nós. Tudo, o Pai já colocou tudo que a gente precisa dentro de nós. Não está faltando nada dentro de nós. Eu só não sei onde está. Nós somos tão vastos, tão grandes, que essas coisas estão meio perdidas, meio espalhadas. A gente tem que arrumar as coisas, sabe arrumar a prateleira? Então, viver talvez seja arrumar a nossa prateleira interna e colocando as coisas certas no lugar certo. Aonde está o perdão de mim? Não sei, mas ele está lá. E a mágoa nos convida, com a dor que ela nos causa, a procurar aonde está o amor. E aí a gente vai se conhecer. E se conhecendo, a gente fica mais poderoso. Porque a gente começa a entender entender todas as nossas engrenagens e colocá-las em movimento em nosso favor, sendo feliz. Mas para isso, eu preciso prestar atenção no que é importante. E parar de falar que a mangueira é culpada. Quer dizer, a goiabeira é culpada porque ela dá goiabas. Espantoso, uma goiabeira que dá goiabas. E veja, não sou eu que diz isso. No Boa Nova, aquele livro que a gente precisa ler ajoelhado, do Humberto de Campos, Joana de Cusa procura Jesus e reclama do marido, olha só. E fala, meu marido não me compreende. Espantoso isso, né? Espantoso. Acontece só no tempo de Jesus, não é? E Jesus responde assim para ela, prestem atenção, a instrução que ele deu para todos nós, não somente para as mulheres. Seu marido não te compreende? Compreenderá um dia. Não espere colher uvas do espinheiro. Querendo dizer para ela que a dor dela está em esperar o que não deve ser esperado. Agora, importante, porque o seu marido, ele diz, vai te compreender um dia. Isso significa que não é hoje. Não é nem nos próximos anos. Deixemos claro. Por quê? Porque não faz sentido esperar colher uvas doces do arbusto de espinhos, que era o que o marido era e podia dar naquele instante. E ele continua, sempre muito sábio. A mãe e o solo, ele falou, para que esse espinho se transforme no seu momento. Ou seja, melhore o solo, coloque água, adube e espere. Por quê? Porque esse espinheiro, essa goiabeira, seja lá a árvore que for, ela tem o seu caminho. Nós somos também uma árvore, viu, gente? Que a gente seja goiaba e não seja espinheiro. Né? Melhor já ser goiaba, não é? Apesar que vão querer que a gente seja mangueira. Normal. Então, essa árvore, ou seja, nós vamos dar docíssimos frutos um dia. Se é que já não estamos dando alguns, né? Mas é preciso que esse caminho seja caminhado, que esse processo ocorra, que esse desenvolvimento, essa evolução, esse aprendizado ocorra no tempo. Quando? Cada árvore tem o seu tempo para dar frutos. E por que aquela árvore está ali? Para te ajudar. Como? Sendo como ela é. Desculpem. Sendo como ela é. E se a gente compreender isso, não há mais sofrimento. Compreender isso é você encarar a pia de louça e lavar logo. Não para aguentar e pagar a conta para não ter outra conta. Porque não é uma conta, é uma lição, é um aprendizado. E essa experiência só vai terminar, sabe quando? Quando você aprender. Só tem essa alternativa. Por isso que a gente é repetente. O que é reencarnar? É repetir. André Luiz fala que a vida é uma recapitulação perfeita. Possivelmente, tudo que nós estamos vivendo de lições, a gente já viveu outros dias. Estamos repetindo. Não quer dizer que a gente falhou completamente no passado, mas quer dizer que a gente não aprendeu tudo. E tem mais coisa para cavucar nessa lição. Tem mais
de autoconhecimento que a gente não conseguiu perceber em nós. Porque essas lições nos ensinam sobre o quê? Sobre nós. Sobre quais são os nossos caminhos na direção das nossas virtudes que já estão dentro de nós e que precisam brotar, precisam desenvolver, estão em sementes, mas está tudo lá. Essa parábola também pode ser considerada que o tesouro está dentro de nós, que nós somos esse campo e que a gente precisa vender tudo que nos atrapalha para tomar conta desse campo. Por quê? Porque nós não estamos normalmente dentro da nossa vida. Vocês conseguem... Fica claro para vocês quando eu digo isso? Se alguém achar que não está claro, eu gostaria que falasse para que eu tentasse explicar de outra forma, se é que eu consigo. Entendem? Vocês concordam quando eu digo que nós não estamos dentro da nossa vida, muitas vezes? Não estamos lúcidos, não estamos entendendo, não estamos presentes de verdade. Querendo dizer que muitas vezes a gente vive só um personagem, a gente vive o que as pessoas querem que a gente viva. E não o que eu entendo, como eu entendo que devo viver. É assim que entenderam essa expressão? Eu fico tentando buscar como eu digo isso. Porque eu percebo que muitas vezes a gente se esquece. Por mais que a gente fale, não, por mais que a gente seja egoísta, é quase uma contradição isso. Por mais que a gente seja egoísta, a gente não faz por nós. A gente não está na nossa vida. É muito curioso isso. Porque o egoísmo também é um grande engano. Um grande engano. Falei demais e vocês não falaram nada, né? Tá bom. Não, mas eu também quero ouvir. É tão bom ouvir vocês. O que vocês acham dessa história toda, gente? Faz sentido? É. Que bom. E sobre isso, vocês acham, gostariam que eu me aprofundasse em algum ponto, alguma questão? Tem algum ponto que vocês acham muito difícil, muito trabalhoso disso tudo? Ou é tudo difícil? A grande dificuldade, tudo é difícil, vamos falar sobre o difícil. A grande dificuldade tem uma palavra que eu posso escrever aqui, que é muito importante para ficar aqui. A gente resiste. A gente resiste. Saiu. A gente resiste. Tem outra aí, Rosa? A gente resiste. Esse é o grande problema. A gente resiste. Vocês, segundo estou entendendo, concordaram com tudo. Mas concordaram só na cabeça. Tem que concordar no coração. Senão, não concordaram. Se o coração... Já é difícil com o coração e a cabeça junto. Separado, ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar. Nós precisamos dessas duas grandes forças unidas para a gente ir em frente no meio dessa lição tão revolucionária vinda pelo Cristo. O budismo diz que todo sofrimento está em resistir a ele. Resistir a viver o que a vida nos dá. Por isso que o sofrimento não está na vida, está em nós conforme a gente enxerga. Não é? Alguém pode falar assim, não, mas não, é impossível estar bem doente. Discordo. A doença física é um exercício bastante trabalhoso. Mas nós não estamos num parque de diversões, nós estamos na escola. É um exercício que a gente precisa... O trabalho, né? Vamos imaginar que a gente tem que fazer um trabalho com essa doença. Anos, às vezes, fazendo esse trabalho.
né? Anos estudando a lição que ela traz. Anos lendo o livro que ela traz. Mas lembra, vai nos fazer feliz de hoje para sempre. Então vale a pena. Vocês disseram que valia a pena, eu concordo que vale a pena. O Divaldo gosta de dizer que a doença vai embora quando a gente entender o que ela quer. E eu também acho, por que ela vai ficar lá? Se eu já entendi. Se ela é só uma mensageira. Só isso, uma mensageira. Quando eu entender, ela vai embora. Não é assim? O carteiro vai embora depois que entrega a carta? Esse carteiro espera você ler. E checa se você entendeu, senão fica ali. Por quê? Porque esse mensageiro é um mensageiro divino. Porque todas as outras lições mais fáceis nós ignoramos. Todas. Então vem uma mais firme. Vocês, quem tem filho, sabe que tem filho que não precisa de muita disciplina. E outros precisam de mais, né? Alguns têm que ficar em cima o dia inteiro, outros 2 a 3 horas, ali está tudo resolvido, né? Então, a doença é, para esse filho, nós que somos mais difíceis, assim, que a gente... Mas rebeldes, isso. A gente é mais duro, né? Aquela parte mais dura da gente, às vezes, só a doença resolve. E geralmente as doenças de longo curso. Porque vocês sabem, né? Tem uma passagem no livro Jesus no Lar, do Neo Lúcio, que é outro livro também para ler a vida inteira. O segundo capítulo, é bem curtinho, chama-se A Escola das Almas, que é a família. E a sogra de Pedro pergunta para Jesus como que faz, né? E Jesus conta uma história assim. Pergunta para ela assim, quando chega alguém na sua casa... Não, o que você faz com o feijão? Ah, você serve ele assim? Não, tem que cozinhar o feijão para ele ficar molinho, para servir para a família, certo? E aqueles grãos que você ferve e ele não amolece? Esse eu jogo fora. Ela fala. Muitos de nós somos grãos que a fervura normal da vida não amolece. Então a vida aumenta o fogo. Até amolecer. Sabe aquela mandioca que não tem jeito? Não tem jeito. Não amolece. Às vezes você joga fora, né? Às vezes você deixa mais tempo, resolve. Nós não jogamos fora. Ninguém joga fora a gente. Mas aumenta o fogo. E deixa alto até a gente amolecer. A doença tem doença que é fogo. Sabe aquele doce que tem que ficar 10 horas na fervura? Doce de abóbora? No fogo, minha mãe que faz, né? Apaga, acende, apaga, põe açúcar, tira açúcar, aquele negócio todo, né? Tem gente que é o doce de abóbora, fogo baixo, bastante tempo. 30 anos assim. 30 anos de doença, não aquela doença que mata, mas aquela doença que não deixa isso, não deixa aquilo. E geralmente é o que a pessoa mais gosta de fazer, é óbvio. Né? Claro, óbvio. É. Então não pode aquilo, tem que ficar andando na linha, vem aqui queima, vem para cá dói. Esse é o fogo baixo. E a vida é muito sábia, porque se ela der uma doença muito forte, a pessoa quebra. A pessoa não aguenta. Nós não aguentamos. Porque você sabe que quando a pedra é muito dura, você não pode bater muito, né? Você tem que desgastar. E o pai é muito sábio. Ele sabe com quem ele está lidando. Nós somos seus filhos, né? Então, esse daqui não bate forte, que vai quebrar. Vai espanar. Então, a lixa todo dia. Né? A lixa. A lixa daquela lixa que dói. Mas dói um tanto todo dia. É o fogo baixo. Alguns de nós já somos mais molinho, vem o fogo de uma vez assim. Né? Dói uma pancada só. Geralmente funciona. Mas se a gente for muito teimoso, essa dor forte assim vira mansa de novo. O pai vai cuidando da gente assim. Por quê? Porque a gente resiste. A gente briga com a vida. Isso é brigar com a vida. Brigar com a vida é não se deixar levar pela correnteza da vida, que é sábia.
Imagine uma rocha do tamanho de 3 ônibus entrando no Tietê assim. O Tietê se abala? Continua. Segue seu curso. Mas a pedra gigante vai ter que aguentar a pressão de toda a correnteza. Essa pedra vai sofrer. Porque ela quer segurar o rio da vida. E não há jeito. A pedra perde. O rio passa por cima. Contorna. Faz ela rolar. E ela perde. Mas nesse sofrimento dessa pedra, e ela rolando, ela se molda, ela se desgasta e amolece. Até virar areia. Somos nós, gente. A natureza fala como a vida vai funcionar. Então, mas veja, isso daqui é igual a compreender. Quer dizer, desculpa. Isso é não compreender. Resistir é não compreender. Quando a gente aceita dinamicamente, aceita sem ser passivo, aceita compreendendo, é porque eu compreendi. É disso que a gente precisa. É olhar para aquilo que a gente acha ruim e perguntar para essa coisa: o que eu preciso aprender com você? Se você se abrir de verdade a isso, o seu sofrimento vai diminuir. Porque você transforma um medo que dói, transforma uma resistência, essa briga com a vida que dói, que te tira a paz, te tira o sossego, transforma a sensação de que tudo está contra você, de que a vida é uma prisão, uma escravatura, uma tragédia, transforma tudo isso numa aventura. Transforma tudo isso num caminho de subida. Porque o caminho de subida precisa de esforço. O caminho de subida precisa dar trabalho. Mas você fala assim: já que é para subir, eu quero ver a vista quando chegar lá em cima. E dizem, gente, que a vista lá é maravilhosa. E que vale a pena o esforço da subida. Porque a promessa é a felicidade. É isso que Jesus promete, que o Pai promete. Eu venci o mundo, ele disse. Ele quis dizer: eu venci a dor, eu venci a ilusão que a doença, que as dificuldades são. Porque elas não são dificuldades, elas são lições. Elas não são tragédias. Que esse termo que quem inventou foram os homens. Deus não... Qual é a tragédia? Na visão de Deus? Nada. A tragédia, sim. Talvez a tragédia é a gente não querer ser feliz. Essa é uma tragédia. Mas ele sabe que a gente não quer ser feliz só por um pouco tempo. A gente não aguenta. Porque a gente foi feito para ser feliz. O nosso destino é ser feliz. O único determinismo que a doutrina espírita diz que existe é a obrigatoriedade de crescer e de ser feliz. Porque ninguém resiste a essa correnteza. Tudo ao nosso redor, as pedras evoluem, gente. Então nós evoluiremos também, queiramos nós ou não. Eu não quero evoluir, problema seu, vai do mesmo jeito. Que nem a criança que não quer ir na escola, mas vai. Tá certo? Eu quero ficar brincando, esquece, vamos para a escola. É isso que a vida fala pra gente. Porque a gente não sabe nada, né, gente? A gente é a criança de 5 anos que quer continuar brincando de viver do jeito que a gente imagina. E vem os pais, ou vem o pai e fala assim: chega de brincar. Vamos ser felizes. E ser feliz agora, não é amanhã. Porque só de você parar de resistir, a sua vida se transforma. Tudo continua do mesmo jeito, as pessoas continuam todas lá do jeito que elas são, mas você não é mais aquela pessoa que resiste, que enxerga tudo como sendo terrível e passa a enxergar tudo como sendo um trabalho,
um desafio, um exercício, uma aventura, onde você vai se libertar de todas as suas prisões. Porque não há outras, viu, gente? Não há outra prisão a não ser todas as que nós temos dentro de nós. Paulo fala no Paulo Estevão, que ele ficou preso há alguns anos. Eu sou mais livre aqui do que em qualquer lugar. Por quê? Porque ele era livre. E quem estava preso? O corpo. E o corpo não é nada. O corpo nem sou eu. Vamos pensar nisso. Próxima vez que eu voltar aqui, se eu lembrar, vou perguntar quem está resistindo ainda. Eu vou perguntar de uma forma sutil. Eu vou perguntar, está todo mundo feliz? Se está, não resiste mais. Abraça a vida. Abraça a vida. Essa é uma parte. Pensar no abraçar aquilo que dói mexe bem com a gente, né? Mas, no final das contas, é o que a gente vai ter que fazer. Abraçar quem nos ensina. O que nos ensina. A gente não agradece, depois dos 30 anos, a gente agradece aos pais pelo que eles fizeram conosco, né? Depois dos 30, antes, dificilmente. Não é? A gente fala, ai, que bom que a senhora me castigou, me mandou para a escola, não deixou fazer tal coisa, o senhor... Não, a gente fala assim, depois dos 30. Às vezes 40, não sei. Depende. Mas na hora a gente briga, né? Eu não gosto mais de você, vou sair de casa, né? Faz aquele escândalo, tudo bobagem. Eu sou adulta. Exatamente, exatamente. Depois a gente agradece. Nessa hora a gente abraça. Quando a gente agradece quem nos ajudou sofrendo o nosso esperneio, sofrendo a nossa incompreensão, é porque nessa hora a gente está abraçando esses que nos beneficiaram tanto. Se a gente conseguir, e a gente consegue, a gente é capaz, depois que a gente compreende, chegar e abraçar a nossa doença. O meu filho agradece eu. Já! Que bom! Quantos anos ele tem? Ah, ele já é casado, né? Ele fala, mãe, eu Depois dos 30, ele tem mais de 30? 40. Viu? Eu agradeço tanto que a mãe veio comigo. Ponhou eu trabalhar pequeno. Então, Ele agradece. e a senhora fica muito contente, não fica? Tá aqui, né, Nilcinho? A senhora não fica contente? Tem que ver que fica excelente. Isso. Valeu a pena? Valeu. A senhora sofreu Ele para... chegava da escola e falava, mãe, a professora hoje ponhou de castigo. Eu falei, nossa, que bom, vamos lá. Quero saber disso direito. Aí eu ia lá, que ela chamava eu, que era ruim na escola, subia até em cima da carteira. Sei. Aí eu falei assim, o que aconteceu assim? Que bom, né? Porque você deu uns puxão de orelha nele. Isso mesmo. Ai, eu pensei que você ia brigar com ela. Perfeito. Nunca fui a favor. Isso. Perfeito. E ele achava ruim com a senhora? Achava, mãe, eu pensei que você ia brigar com a mulher. Falei, não, você tá errado. Mesmo estando certo é errado. Não é? Perfeito. É isso, gente. E o pai, gente, o pai é que nem a senhora. Não está nem aí com as nossas reclamações, tá? Ah, eu não brigava, não. Eu Isso. dava castigo em casa. Isso, perfeito. Olha eu. E hoje vai ver. É estudado, fez bastante curso, não tem vício de nada, ele agradece. Então. O que ele fala? Se eu tivesse estudado com meu pai, eu estava perdido. Viu? Era um pinguço. Gente, o meu avô falava assim para minha mãe: vocês vão chorar hoje para que eu não chore amanhã. Dando castigo, e dando não, e colocando na linha. Você chora hoje. Ele fala assim, para que a gente não chore amanhã. Porque nem o filho chora. O filho agradece. Então, gente, se a gente agradece, vamos pegar a nossa doença, que é a nossa professora, e abraçá-la. Parar de mandar ela embora. Não manda ela embora. Compreende o que ela quer te falar. E aí ela vai embora sozinha. Fala, tchau, eu não volto mais.
É verdade, a doença perde o sentido, porque ela não é castigo. Ela é a alternativa da vida à nossa dureza. Você não castiga mais o filho depois que ele fica obediente, castiga? Não tem sentido. Para que você vai bater no filho, castigar o filho, dar bronca no filho se ele faz tudo certinho? Se a gente faz tudo certinho, por nós, não é pela vida. Para que a doença vai ficar lá? Para quê? Não tem o menor sentido. Para as pessoas que são muito chatas, muito difíceis, compreenda. E o peso desaparece. E você vai começar a ter compaixão da pessoa. Porque ela sofre por ser como é. Nós também sofremos por ser como a gente é. A gente não sofre? A gente não gostaria de ser diferente? Gostaria, mas a gente não consegue. Por quê? Porque não sabe. Não sabe. Mas está aí, os professores estão aí, a gente está brigando com os professores. Não podemos brigar com os professores. Temos que brigar com a gente. Que é rebelde, que é duro, que resiste, que fala não. É com a gente que a gente tem que brigar. Brigar numa boa. Se valorizando, se respeitando, mas reorientando a nossa forma de ver. Não, chega, não vou brigar mais com a vida, vou aproveitar a vida. Vou fazer, tem uma poesia de Cecília Meirelles ou de Cora Coralina, não sei, que ela fala assim, o pessoal me atira pedra, pego todas, vou fazer com ela um castelo. É isso, gente. É fazer do limão umas limonada. É parar de chorar porque tem limão e azedo. Vamos colocar o nosso açúcar, colocar um pouco d'água, vamos tomar, agradecendo. Por isso que quem agradece é feliz. Mas é bobagem não, né? Não resolve muito agradecer o que a gente acha bom. Tem que agradecer o que parece que é ruim. É mais fácil do que a gente imagina. Mas antes da gente pensar que é difícil, a sugestão que eu deixo é, vamos tentar. Se for difícil, vocês me contam. Mas não tenta um dia. Tenta um ano. Porque vale a pena. Nós estamos falando da nossa felicidade. Não é de qualquer coisa. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Com muito prazer. Vamos agradecer por termos a Ti, Senhor, um Pai tão sábio, um Mestre tão amoroso, que compreende as nossas infantilidades, que sabe que esperneamos por ignorância, por medo, por não compreender. Nos ensine, Mestre, nos ajude a percebermos como somos amados. E somos amados por termos a vida que temos. Essa vida que temos, as pessoas que estão nela, o corpo que a gente tem e tudo que temos é o seu amor concreto, materializado à nossa frente, à nossa volta. Nos ensine, Mestre, a amar a vida que a gente tem, compreendendo que ela é o nosso tesouro e que é ela o nosso remédio, que é ela, através dela, que a gente vai se curar da nossa infelicidade e através dela que nós vamos, em nos conhecendo, em descobrindo as nossas grandezas, nós vamos ser felizes. A tão sonhada felicidade que nós vamos ter que construir por nós mesmos. Obrigado, Mestre, por esta hora
por podermos refletir sobre isso e pela tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada, Edgar. Eu que agradeço. Edgar agora provavelmente só em dezembro, viu, gente? Se a gente marcar. Adriane,